Basicamente, como esse é um curso básico de Excel, passo a passo, nós vamos trabalhar os principais recursos aqui da guia página inicial. Aqui na guia página inicial, vocês observam aqui, nós temos o arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibir, desenvolvedor e ajuda. Isso daqui são guias no Excel. Cada vez que eu clico em uma dessas guias, abaixo são mostradas ferramentas relacionadas a essas guias que eu cliquei. Clico aqui em layout de página, ele mostra as ferramentas relacionadas ao layout de página. Nós vamos trabalhar aqui principalmente nesse curso básico de Excel, a guia página inicial. Dentro da guia página inicial, eu tenho, por exemplo, aqui o grupo de ferramentas, área de transferência. Dentro desse grupo, eu tenho um conjunto com várias ferramentas. Por exemplo, aqui eu tenho o grupo fonte. Dentro desse grupo fonte, eu tenho várias ferramentas relacionadas a esse grupo fontes. Tenho, por exemplo, o negrito. Vocês observam conforme eu aponto para a ferramenta, né, negrito, aparece o nome dela, que é negrito, e aparece também um atalho, que é Ctrl N, ou seja, caso eu queira utilizar o negrito, primeiro eu seleciono o conteúdo que eu quero, ou seja, o texto que eu estou buscando colocar em negrito, posso clicar em negrito ou posso utilizar a combinação de tecla Ctrl mais N, que ele vai aplicar o mesmo recurso de clicar aqui no botão negrito. Vocês observam também que quando eu aponto para a ferramenta, aparece abaixo uma descrição, ou seja, para que serve essa ferramenta. Nesse caso do negrito, ele coloca o texto em negrito. O negrito ele deixa uma letra mais forte, as letras mais espessas. Eu posso apontar, por exemplo, para itálico, ele vai mostrar o itálico, o atalho e como eu utilizo, e para que serve. Sublinhado, bordas, a cor do preenchimento, a cor da fonte, tamanho da fonte, aumentar a fonte e diminuir a fonte. Isso daqui são os recursos, as ferramentas relacionadas a esse grupo que é chamado de fonte. Daí eu tenho o grupo alinhamento, grupo número, grupo estilos, grupo de células e grupo de edição. Na aula de hoje nós vamos trabalhar quase todos esses itens da página inicial, que é o básico do Excel. Além pensando nas características do Excel, além dessas ferramentas, das guias que eu já mencionei com vocês e das ferramentas, nós temos outros itens importantes. Aqui na parte superior eu tenho alguns botões, por exemplo, o botão salvar, que é utilizado para gravar um arquivo no computador. Eu tenho o botão desfazer, que ele volta a ação, ou seja, eu fiz uma ação, eu quero voltar atrás, eu utilizo o botão desfazer. E também o botão refazer, que seria avançar uma ação. Eu desfiz uma ação e posso avançar ela. Eu tenho aqui também, como característica aqui do Excel, eu tenho esse nome. Nesse caso aqui é uma aula completa, que é o nome desse arquivo. Mas se eu salvo o arquivo e coloco um outro nome, vai aparecer esse nome aqui. Pessoal, nós temos também aqui de item importante aqui no Excel, eu tenho essa parte aqui que é chamada de caixa de nome. Quando eu dou um clique em um local aqui da tela, por exemplo, dou um clique nessa célula aqui na caixa de nome, ele vai mostrar o nome da célula que eu cliquei. No caso aqui, é o G1. Por quê? Porque ele está no encontro da coluna G com a linha 1. Então, essa célula recebe o nome de G1 e aparece aqui na caixa de nome. Eu tenho também, pessoal, aqui o botão de inserir funções, que é bem utilizado no Excel, que é quando eu estou trabalhando com funções no Excel. Nessa aula ainda nós vamos trabalhar a utilização desse botão. E tenho também a barra de fórmulas. O Excel, basicamente, a função dele é criar planilhas de cálculos, planilhas eletrônicas. Quando eu crio uma fórmula no Excel, essa fórmula, tanto os textos quanto as fórmulas, elas vão aparecendo aqui na barra de fórmulas do Excel. O que mais que nós temos aqui de importante? Nós temos aqui também na parte inferior esses nomes aqui. Aqui está menu, base 1, base 2. Isso daqui são as guias de planilhas.
Esses nomes foram nomes que eu já alterei para esse arquivo que nós estamos utilizando na aula de hoje, mas o normal, quando você abre um arquivo do Excel, um arquivo em branco, ele costuma vir assim, planilha 1, planilha 2, planilha 3. É lógico que esses nomes é para essa versão do Excel que eu utilizo. Eu estou utilizando o Excel do Office 365. Caso você utilize uma versão mais anterior, às vezes pode aparecer aí Plan 1, Plan 2, Plan 3 e assim por diante. Mas esses nomes não são importantes, assim, no nome inicial. Porque o nome, você vai poder mudar o nome, colocar o nome que você achar melhor. Que mais que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui a parte mais importante, que é a parte de planilha, que é essa parte branca. Isso daqui é a área de trabalho. Ou seja, é exatamente nessa parte branca que eu vou, de fato, construir a minha planilha. Essa parte branca, ela é formada por esses retângulos com as linhas cinza e o fundo branco. Isso daí é o local que de fato eu utilizo para construir minhas planilhas. Vocês observam que essa parte branca ela é composta de colunas, que tem aqui no cabeçalho das colunas essas letras, né? A, B, C, D e assim por diante. Isso daqui é o nome da coluna. E eu tenho aqui do lado esquerdo os números de 1, 2, 3 e assim por diante. Isso daqui é o cabeçalho das linhas. Então o Excel, ele é formado de colunas e é formado de linhas. O encontro de uma linha, vou selecionar aqui, por exemplo, a linha 6 e a coluna E. Vocês observam que o encontro da linha 6 com a linha E recebe o nome de célula. Então, o Excel, basicamente, nós temos que trabalhar bastante com esses conceitos, que é de linhas e colunas e células. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no E6, eu estou clicando no E6. Essa célula é a célula E6. Quando eu olho aqui na caixa de nome, vocês observam que aparece o nome da célula clicada. Eu vou clicar aqui, ó, H1. Aparece aqui H1. E essa é a forma. Isso daí, pessoal, que eu estou passando agora, são as características básicas do Excel. É importante vocês saberem isso, que são os conceitos iniciais, que é a partir daí que nós vamos a construção de nossas planilhas de fato.